nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caderno de 1943, de Maria Valtorta, capítulo 141. Jesus disse, 9 de outubro. Não vos entristeçais, pois todos vós que chorais, confie em mim e confie a mim o destino de seus entes queridos. O tempo da terra é curto, crianças. Em breve, ligo para onde dura a vida. Portanto, sede santos para alcançar a vida eterna, onde já vos esperam as vossas delícias, ou onde se juntarão a vós após a purificação. A separação atual é tão curta, quanto agora logo passa. Tão curta quanto agora que logo passa. E então vem o reencontro dos espíritos na luz e no futuro, a bendita ressurreição, pela qual você não só se alegrará com a união com seus entes queridos, mas também com a visão daqueles rostos queridos para você, e cujo desaparecimento o torna chorar, é a tradução aqui. E cujo desaparecimento o faz chorar, como se um roubo tivesse acontecido e tivessem tirado sua joia mais querida. Nada mudou. A morte não vos separa, se viverdes unidos no Senhor. Aquele que foi além da vida terrena não está separado de você. Não pode ser porque vive em mim, como vive em você. Só que para vos trazer uma comparação humana, ele ascendeu dos membros inferiores às partes superiores e mais nobres, e, portanto, ama-vos com mais perfeição, porque está ainda mais unido a mim, e de mim tira a perfeição. Apenas os condenados estão mortos, só eles, mas os outros vivem, eles vivem. Você entende? Eles vivem. Não chore, reze, eu irei em breve. O trabalhador, ao cair da noite, apressa seu trabalho para terminar o trabalho do dia e depois vai feliz para descansar depois de ter recebido uma recompensa digna. Quando até para uma criatura cai o entardecer da vida na terra, a obra deve ser apressada para dar os últimos retoques à obra quase acabada e dar-lhes com alegria, pensando que o descanso vem logo, depois de tanto esforço, e que o salário será abundante, porque trabalharam muito. Sou um patrão que paga bem. Eu sou um pai que vos espera para vos recompensar. Eu sou aquele que te ama e que sempre te amou e sempre te amará. Nenhuma de suas lágrimas me é desconhecida e nenhuma ficará sem prêmio. Fique cada vez mais em mim e não tenha medo. Não tenha medo de que eu o deixe sozinho, mesmo quando não estou falando com você. Só você? Não. Não diga isso. Você tem seu Jesus com você e onde Jesus está, todo o paraíso aí está. Você não está sozinho. Não está sozinha na casinha de Nazaré. Anjos estavam ao redor de sua solidão humana, Maria. A minha mãe, Maria não estava sozinha na casinha de Nazaré. Anjos estavam ao redor de sua solidão humana. Você, Maria, não está sozinha. Tu tens a mim por pai. Tens Maria por mãe. Tenho os meus anjos, meus santos por irmãos e anjos por amigos. Quem vive em mim tem tudo, minha filha. Eu não te digo, não chore. Eu também chorei e Maria chorou.
Mas eu vos digo, não chorais com esse pranto humano, que é a negação da fé e da esperança. Nunca lamente isso. Tenha fé, não apenas nas grandes coisas da fé, mas também em minhas palavras secretas. Elas são minhas, tenha certeza disso. E tenha esperança em minhas promessas. Quando eu vier para lhe dar a vida, você verá que aqueles que você chorou não perdeu nada. Perdido está aquele que morre sem Jesus no coração. Permaneça em Jesus. Nele você encontrará tudo o que deseja. Eu enxugarei para sempre toda lágrima de seus olhos, assim como agora eu consolo toda a sua dor, que não posso evitar porque serve à glória do seu Deus e dos seus. O inverno da vida logo passa, minha pomba, e quando chegar a primavera eterna, virei coroar-te com flores, removendo os espinhos que carregaste por meu amor. Então ela está chorando a morte da mãe ainda, né? E Jesus está insistindo para ela parar de chorar e lamentar isso, sair desse luto, né? Mas a santidade humana é complicada. A santidade humana acha que tem que chorar pelos mortos muito tempo. Acha que tem que chorar muito tempo. Jesus, ele não tira isso da gente. Não, a gente não fica tão assim, não. Jesus continua dizendo: há aqueles que vieram a mim por sorteio comum e há aqueles que estão predestinados a ser algo a meu serviço. Entre os predestinados, há os que viveram como anjos desde o nascimento e os que se tornaram anjos, por amor, depois de serem homens. Mas são igualmente os predestinados a serem estrelas iluminando o caminho dos irmãos que vão e que precisam de tantas luzes para ir. Então, existe predestinados, né? Interessante. Há aqueles que vieram a mim por sorteio comum. Tá? E há aqueles que estão predestinados a ser algo a meu serviço. Tá. Então, tem pessoas que são predestinadas, como São José, por exemplo. Ele é um predestinado. Foi um predestinado. Né? Entre os predestinados, há os que viveram como anjos desde o seu nascimento e os que se tornaram anjos por amor, depois de serem homens. Mas são igualmente os predestinados a serem estrelas iluminando o caminho dos irmãos que vão e que precisam de tantas luzes para ir. Eu sou a luz, luz muito poderosa, e eu deveria bastar para guiar os povos no caminho que conduz ao céu. Mas os homens cujos olhos estão muito voltados para a lama não podem mais suportar a luz absoluta. Eles não podem mais aceitá-la, porque lhes falta o exercício espiritual da mente voltada para Deus e a confiança em Deus. Os miseráveis ou estão separados de mim e não olham para mim porque não pensam em mim, ou então são esmagados por sua mentalidade mesquinha, que faz Deus ver e pensar da mesma forma que eles. Portanto, não humildemente, mas apenas covardemente, eles dizem: eu sou muito diferente do que Deus quer que o homem seja, e não consigo levantar meu olhar para Deus. Ó, cego e tolo! Mas talvez sejam os sãos que vão ao médico? Mas talvez sejam os ricos que vão ao benfeitor? Não. São os doentes e os pobres que recorrem a quem os pode ajudar. E você é pobre e doente, e eu sou o Senhor e seu médico. Então, Jesus falando aqui. Muito interessante esse trechinho de Jesus aqui. Eu sou a luz, luz muito poderosa, e eu deveria bastar para guiar os povos no caminho que conduz ao céu. É interessante, ele está falando aqui que ele não precisava de predestinados, né, para serem estrelas iluminando o caminho dos irmãos. Que ele é uma luz já poderosa em si mesmo, muito poderosa, e que ele deveria ser o suficiente. Bastar para guiar os povos no caminho que conduz ao céu. Mas os homens cujos olhos estão muito voltados para a lama hoje, né, a lama da terra, né, que eu já expliquei, não podem mais suportar a luz absoluta. Eles não podem mais aceitá-la, porque lhes falta o exercício espiritual da sua mente. Eles não pensam, não refletem, né? Falta o exercício espiritual da mente voltada para Deus e a confiança em Deus.
Os miseráveis ou estão separados de mim e não olham para mim porque não pensam em mim, ou então são esmagados por sua mentalidade mesquinha que faz Deus ver e pensar da mesma forma que eles veem e pensam. Portanto, eles não humildemente, mas apenas covardemente dizem: eu sou muito diferente do que Deus quer. E não consigo levantar mais meu olhar para Deus. Aí ele fala: ó, cego e tolo. Mas talvez sejam os sãos que vão para o médico. Mas talvez sejam os ricos que vão ao benfeitor. Não. São os doentes e os pobres que recorrem a quem os pode ajudar. E você é pobre e doente. Eu sou o Senhor e seu médico. Digo em vão, você tem medo de mim. Você não tem medo de pecar e se casar com Satanás. Digo em vão, você tem medo de mim, mas não tem medo de pecar e de casar-se com Satanás. Mas tem medo de olhar para mim e se aproximar de mim. E então, para que você não morra fora do meu caminho, dou-lhe estrelas para iluminar, com uma luz mais suave, que nada mais são do que as emanações de mim. Parte de mim, que vem a você de maneira a não levá-lo ao terror tolo. Eu, Sol Eterno, permeio comigo os meus predestinados, e eles irradiam minha luz entre vocês, e liberam correntes de atrativos espirituais para atraí-los a mim que os espera no limiar do céu. Ai da terra que se chegasse o dia em que o olho de Deus não pudesse mais escolher entre os filhos dos homens os seres predestinados a serem meus portadores da luz e vós. Então Jesus, ele tem pessoas na terra que são iluminadas por ele, que emanam dele como uma luz mais suave, né? Que vão até os tolos e cegos que precisam de médico para levar essas pessoas de volta a Deus, né? Que interessante. Ai da terra se chegasse o dia em que o olho de Deus não pudesse mais escolher entre os filhos dos homens os seres predestinados. Misericórdia, né? A serem meus portadores de luz e voz. Dificuldade. Significaria que entre os bilhões de homens não há mais um justo ou um generoso, pois os predestinados estão entre os justos que nunca ofenderam a justiça e os generosos que superaram tudo, primeiro a si mesmo para me servir. Você está entre eles, criaturinha que vive com amor. Você está entre eles. Depois de tanto tormento, você entendeu que só eu poderia ser para você o que sua alma queria, e você veio. Mas eu escolhi você antes de você, para ser a voz da voz de Jesus Mestre. Esperei esta hora, Maria, com um coração de pai e esposo. Cuidei de ti com o meu olhar, esperando pacientemente a hora de te dizer a minha vontade e a minha palavra. Nada me foi oculto do que você teria feito de menos bom, mas também nada do que você teria ousado a partir do momento em que se jogou na corrente do amor. Tarde, você dirá, você se manifestou, Senhor, tarde demais, né? Tarde. Queria que fosse muito antes, filha, mas tive que trabalhar com você como um ourives trabalha com ouro bruto. Eu treinei você 2 vezes, no ventre de tua mãe para te dar ao mundo, mas depois no meu ventre para te dar ao céu, e fazer de ti a portadora da minha luz no mundo. Eu sabia quando você viria, e sabia quando você cresceria para servir. Deus não tem pressa, porque Deus sabe tudo sobre a vida de seus filhos. Chegou a hora em que você não é mais uma mulher, mas apenas uma alma de seu Senhor, um instrumento, como você disse. E quando o escreveste, não sabias, E quando o escreveste, não sabias que o meu amor te usaria assim depois de tantos anos de provação? Agora vá, fale de acordo com o meu desejo. Eu não digo, eu comando, digo desejo, porque um assunto é comandado a um amigo. É solicitado e você é minha amiga. E não tenha medo de nada e de ninguém. Nem as forças da terra, nem as forças do inferno poderão prejudicá-la, pois você está comigo. O que você diz não é a sua palavra, é a minha palavra, que eu coloco em seus lábios para você repetir aos surdos da terra. O que fazes é a minha força que te dou para o bem dos que morrem de fome, de espírito. Já não és a pobre Maria, mulher fraca, doente, sozinha, desconhecida.
sujeita a armadilhas. Você é minha discípula favorita. E eu juro a você que mesmo que o mundo inteiro se movesse para a guerra contra você, eles não poderiam tirar o que eu lhe dei, porque estou com você. Você entendeu bem. O norte são os povos que agora invadem ou tentam invadir a terra cristã por excelência, aquela onde está Roma, sede da minha igreja. Punição merecida pelos prevaricadores que inclinaram suas cabeças, já marcadas com meu sinal diante dos ídolos das potências estrangeiras, mentirosas que agora são as primeiras a trazer tormento. A dor para os honestos é esta hora, mas não desejado por mim. Deixe a dor ter um limite. Faça isso voltando para mim. Se as 4 forças do norte se unissem contra você em uma conspiração horrível de poderes das trevas, a luz se apagaria em seu solo e o sangue dos mártires retornaria fresco como sangue novo pingando sobre ele. Muito, muito, muito se deve rezar, filha do meu amor. Não posso mais pedir-te outros sacrifícios de afeto, porque estás nu como eu na cruz. Mas se fosse possível, pediria muito mais para esse fim. Vou te ajudar, mas como preciso de lágrimas para a água lustral na lamacenta Itália, aviso-te que farei a tua dor azedar, para que valha muitas mortes e muitos perdões de Deus para a Itália. Diga comigo, Senhor, para preservar a Itália de novos desastres, e especialmente os do Espírito. Concordo em beber o cálice da dor. Fica comigo, Senhor, enquanto consumo a minha paixão como um pequeno redentor, e ficarei sempre contigo até chegar o tempo de te levar lá onde cessa a paixão e começa em mim a ressurreição gloriosa. Então ela vai ser vítima, né? E pedir pela Itália para que não piore mais. E a gente pensa, né, que hoje a Itália está numa situação difícil também, né? A gente imagina que a igreja ainda está muito voltada, prevaricando, como ele disse, né, com forças de potências da terra, de estrangeiras. Vai saber o que ele quis dizer, se é Estados Unidos, se é outras potências, né, de poder. E aí o Vaticano tem que colaborar nessa ONU, né, e tal, e parecendo uma... Né, a gente fica pensando assim, nossa igreja parece que tá virando uma prostituta, que tá dando as mãos para essa ONU, né, para essa agenda da ordem mundial. Muita gente pensa isso, viu? Muita gente pensa isso e não tem dúvida de que é isso que está acontecendo. Qualquer notícia que a gente vê da igreja, que ele escolhe pessoas modernistas, progressistas, né? Comunistas, com vontade comunista, a gente fica pensando, meu Deus, ele se entregou ao inimigo. O nosso Papa está mancomunado com os inimigos da igreja. Olha, é uma coisa que realmente parece mesmo, não tem dúvida de que é isso mesmo que parece estar acontecendo. Aí eu pergunto para Jesus, ele fala para mim assim, olha, Aline, ir contra o Papa, se revoltar não é a solução. Eu sou a cabeça da igreja, né? A igreja, ela sempre passou por várias situações. O meu povo também passou por várias situações. Ele lembrou do povo dele no Egito, depois que saiu do Egito, né? O que o povo ralou, né? Então, você pensa que a formação da igreja com os apóstolos é um momento ali, né? Como eu disse, inicial. A igreja bebê, precisando de milagres, muitos milagres. Aí depois vem a perseguição e todos eles morrem. Né, e ainda houve milagres depois, né, de alguns santos. Então é o momento inicial da fé para que ela possa firmar-se. Depois que firmou-se, o povo conseguiu lutar contra, né, o povo lá no Egito, lá, depois que saiu do Egito, conseguiu lutar para poder se valer, né, para sobreviver. Então aí também a igreja começou a lutar contra as heresias, na história da igreja, começou a lutar contra as heresias, começou a ter as cruzadas depois, mais para frente. Tudo isso é uma igreja mais fortalecida, né? E no final, o que aconteceu no final?
estava uma corrupção geral, né? O meu povo lá na Jerusalém estava corrupto, né? O Herodes, uau, né? O evangelho de hoje, de sábado. O Herodes, só Deus na causa, que era considerado o rei dos judeus. E o templo, só Deus na causa. Então, assim, pensem que na época que eu vim num tempo onde o meu povo estava disperso, né? Tava bem complicado, tava a mesma situação de sumo sacerdote lá no templo, totalmente contaminado. E hoje pensa que a igreja não é diferente. Mas o povo podia largar? Não. O povo naquela época podia largar os sumos sacerdotes, largar o templo? Eu permiti para eles largarem de ir no templo? Eu falei para eles que não era para eles fazer a Páscoa lá no templo? Não. Falei para eles fazerem a Páscoa até comigo, até no último momento. Depois, né, que eles puderam, aí foi dado um sinal para que eles saíssem e evangelizassem a minha doutrina para o mundo inteiro. E eu entreguei, né, aquele templo nas mãos dos seus inimigos de Roma. E depois, no ano 70, realmente aconteceu que o templo foi destruído. E a religião hoje deles existe até agora. Mas eu peguei e chamei os meus seguidores, os meus apóstolos, para fundarem outra igreja, né, outra religião, acabou o judaísmo. E aí, quando acontecer agora novamente, não vai acontecer a mesma coisa, né, dessa vez. Vai acontecer que todas as pessoas que são meus discípulos, que estão espalhados pelo mundo, vão ouvir a minha voz e vão ser escolhidos, né, vão ser purificados por mim mesmo. Eu purificarei, né, de uma forma, né, pessoal. Eu vou purificar e vai sobrar uma quantidade pouca de pessoas que irão ficar para o tempo do reino da vontade divina, a era da paz. Então a gente tem que esperar, é o que Jesus mostra para mim. Enquanto isso, rezar por essas pessoas, porque Jesus queria até então a conversão daqueles homens. Ele ia pregar lá no templo até a última semana de vida dele. Ele estava pregando no templo para a conversão do Gamaliel, para a conversão dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei e sumos sacerdotes. Então, o que Jesus espera da gente? Conversão, para a gente pedir a conversão, rezar, né? Denunciar firme e forte, como Jesus fez, indo até a igreja e participando, não deixando de celebrar a Páscoa. Todo domingo celebra-se a Páscoa na igreja, que é a missa, a Santa Missa. Então, vai na missa. Então, é isso que Jesus mostra para mim. Quando eu converso com Jesus, ele me mostra o que aconteceu na época dele. E assim fica simples de entender. Ele não saiu do templo, ele não se revoltou largando o templo, entenderam? Vocês estão entendendo? Ele não se revoltou largando da religião judaica, né? Só quando ele morreu, depois que ele morreu, é que se dispersou seus apóstolos, porque eles estavam sendo perseguidos também, né, para serem mortos. Assim, Jesus pegou e falou: vocês vão fundar a minha igreja. Aí veio Pentecostes, mandou o Espírito Santo sobre eles, e assim eles se espalharam para divulgar a sua doutrina, espalhar a sua mensagem. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos uma outra mensagem, que é do reino da vontade divina, o livro do céu, e nós iremos espalhar essa nova doutrina também, né? Então, a gente tem que estar preparado, fortes, participando firmemente, da mesma forma, sendo dóceis, mansos e humildes de coração, como Jesus foi. E não duvidar da ação de Deus na igreja até o último momento, até o último segundo, né? E confiar em Deus plenamente. Amém? Não parar de acreditar em Deus. E assim é firme, é fácil de entender. Para quem está lendo o livro do céu, entende. Simplesmente quem está ouvindo a mensagem desse tempo, da era da paz, se preparando para esse tempo, vai dar certo, vai conseguir viver isso. Amém? Deus abençoe e até mais.